A paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele tem nos dado de poder fazer este trabalho de forma simples, porém cumprindo toda a missão que foi as 13 lições desse segundo trimestre de 2020. E estudamos, como os irmãos já sabem, a carta de Paulo aos Efésios, que tem por título a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu quero crer, tenho toda a certeza nisso, que cada uma dessas lições, irmãos, serviu para o nosso crescimento, serviu para a nossa edificação em Cristo. Prepare aí o seu material, a sua Bíblia, o seu lápis, o seu caderno, e vamos agora juntos compartilhar de tudo que Deus tem para nos dar nesta aula de hoje. E agora eu quero orar com todos vocês, pedindo a graça de Deus, a força e a ajuda do Espírito Santo. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez agradecendo a Ti por esta oportunidade de poder estarmos compartilhando da Tua Palavra. Eu peço a Ti, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, os nossos corações e as nossas mentes sejam iluminados, ó Pai, para que a gente possa absorver cada um dos Teus ensinamentos. E não só aprender, não só colocar em nossos corações, mas também pôr em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, que é a nossa caminhada contigo. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Com certeza, meus amados irmãos, cada um de nós foi ricamente abençoado por cada conteúdo que estudamos esse segundo trimestre. Eu quero lembrar aos irmãos das lições que a gente viu em rápidas palavras, né? Lembrar logo no início, onde Paulo reconhece a grandeza de Deus, logo em seguida esse mesmo Deus trabalhando para trazer a salvação para cada um de nós, a salvação, a restauração. Em seguida, por consequência, vimos que nessa salvação que Deus preparou para cada um de nós, fomos livres do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Hoje somos livres em Cristo Jesus. Não estamos mais aprisionados naquela natureza pecaminosa. Também vimos que agora somos um corpo só, somos uma unidade em Cristo. Fomos transformados numa só nação. Antes existia a nação de Deus, o povo de Israel e os gentios. Mas em Cristo agora somos uma só nação, um corpo unido, onde Cristo é o cabeça e governa cada um de nós que somos os membros. Paulo vai dizer que somos muitos membros, mas Cristo é o cabeça, mas somos um só corpo. Também vimos os atributos da fé, a humildade, a mansidão. Também vimos o papel do crente na família, o papel do esposo, o papel da esposa, o papel dos filhos. E hoje nós iremos encerrar essa lição com a armadura do crente. Você já deve conhecer esse texto, é um texto muito conhecido, Efésios 6, onde vamos estudar as armas que Deus deixou para que a gente possa batalhar as batalhas espirituais que acontecem diariamente entre o reino espiritual e nós que fazemos parte do reino físico. O título da lição de hoje, a lição de número 13, 28 de junho de 2020, a batalha espiritual e as armas do crente. Nós temos o texto áureo dessa lição, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, o versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. Também temos a verdade prática desta lição, que diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente
no campo da batalha espiritual. Já podemos ver aqui uma primeira lição nessa verdade prática, né? Que essa armadura é para ser usada, porque se nós não tivermos usando esta armadura, não existe garantia de vitória. Porque um soldado sem as armas, sem a armadura que o protege, ele está vulnerável, ele está fragilizado. Qualquer ataque do inimigo, qualquer arma que for empregada contra o crente, ele vai ser atingido e facilmente ele vai ser derrotado, né? Eu queria ver com os irmãos, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Efésios 6, essa é a leitura bíblica em classe. Efésios 6, do 10 ao 20. São 10 versículos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Como os irmãos já sabem, essa leitura vai dar o entendimento para todos os pontos que a lição hoje nos mostra. Então vamos todos ler. Leia comigo Efésios 6, versículo 10 ao 20. O 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Entrando agora no tópico 1 da nossa lição, meus amados, o título diz assim: o preparo espiritual do crente para a batalha. O primeiro passo que devemos fazer é nos preparar para a batalha. E o texto vai nos dar uma recomendação nessa preparação. O verso 10 vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja que temos uma orientação para não confiar na nossa força, na nossa capacidade física ou intelectual. A força e o poder vêm de Deus. É aí o primeiro passo, é esse o primeiro passo que devemos dar para estarmos preparados para combater essa batalha. Se acharmos que temos força para isso, nós não vamos conseguir. A recomendação de Deus, usando aqui o apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Efésios, e agora neste capítulo, ele vai dizer exatamente isso: confie na força e no poder do Senhor, porque o poder e a força do Senhor é maior do que qualquer outra força do mal. Se formos confiar na nossa força, com certeza não teremos vitória. Chegaremos rapidamente ao fracasso, à derrota, porque maior é o que está conosco. Então, a gente, entendendo isso, vamos usar dessa orientação para a nossa vida. O segundo ponto está no verso 11, vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Veja, não podemos usar apenas uma parte da armadura, tem que ser toda a armadura. Nem só algumas peças, é toda a armadura.
porque a armadura por completo vai trazer equilíbrio. Nós não vamos estar, como diz o texto, para que possais estar firmes. E firmeza quer dizer que estamos bem equilibrados, não estamos pendendo nem para um lado nem para o outro. Porque quando a gente usa apenas uma parte da armadura, é capaz de a gente pender para um lado, pender para o outro. Mas quando a gente usa toda a armadura, nós vamos estar firmes no Senhor. Então é necessário que a gente use toda a armadura. O verso 2 de Romanos 12 vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa firmeza no Senhor, irmãos, começa pela renovação do nosso entendimento. É onde tudo começa. Deus transforma o nosso entendimento. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo também vai dizer lá na carta aos Coríntios que o Deus deste século secou o entendimento dos homens para que eles não vejam a luz do Evangelho. Mas aí Deus chega com o poder do Evangelho, chega com o poder da salvação neste Evangelho e abre o nosso entendimento. É o primeiro passo que tomamos, sermos renovados, o nosso entendimento ser renovado no Senhor. Então, meus amados, uma outra recomendação que é o que vem em seguida, após o nosso entendimento ser renovado, passamos a viver uma vida de santidade. E o que é uma vida de santidade? É uma vida longe do pecado. Ser santo é aquele que é separado. Estamos agora vivendo uma nova vida. As coisas velhas se passaram, como está lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a vida de santidade é uma vida longe do pecado, conhecendo o campo da batalha espiritual. É muito importante, irmãos, que a gente conheça aonde nós iremos atuar. E esse é o título do segundo tópico da nossa lição. E ele vai começar mostrando que existem astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo está ali preparando armadilhas, ele está ali articulando campos minados, vamos dizer assim, colocando mina em cada pedacinho ali do campo. E se a gente não conhecer bem a área, se a gente não conhecer aonde estamos atuando, é bem capaz de pisarmos numa mina dessa, numa armadilha dessa, numa cilada que o inimigo prepara, e isso pode trazer um prejuízo muito grande na nossa vida espiritual. Por isso que o apóstolo vai dizer assim: não temos que lutar contra a carne ou sangue, é o versículo 12, mas sim contra os principados. Eles estão atuando nas hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Esse é o campo de batalha deles. Eles estão ali atuando para que as orientações de Deus não cheguem até nós. Eles travam a batalha nos lugares celestiais. E se a gente não tiver com essa preparação, se a gente não conhecer esse campo de batalha, vamos estar entrando num campo minado desconhecido. A qualquer momento vamos cair numa cilada, porque o inimigo ele é astuto, né? Ele prepara armadilha, ele articula perversamente no reino das trevas algo que possa destruir as nossas vidas. Chegamos agora ao tópico 3, meus amados irmãos, que tem o título As Armas Espirituais Indispensáveis ao Crente. Eu quero lembrar aos irmãos que no versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Nós já falamos isso no tópico anterior, e agora a gente vai reforçar um pouquinho, porque todas as peças que compõem a armadura de Deus, elas são indispensáveis. Não pode ficar uma peça de fora. Então é sempre bom lembrarmos que temos essas armas, que temos essa ajuda de Deus e não podemos deixar de fora nenhuma delas. Às vezes, meus irmãos, a gente deixa de fora uma das peças que compõem a armadura de Deus
E é exatamente por ali aquela pessoa que deixa ela de fora, é exatamente ali que ela vai ser atingida. Então é importante que use toda a armadura em sua completude, não deixe nada de fora. O termo que Paulo usa, a lição nos chama atenção para isso, para toda armadura, traduzido no grego quer dizer panóplia. E essa palavra panóplia significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, é uma armadura que não está faltando nada, ela é completa e deixa o soldado fortemente armado. Vamos agora, meus amados irmãos, conhecer cada parte da armadura. É muito importante que falemos de cada uma de forma detalhada, para que os irmãos aprendam a usar na hora certa, da maneira certa. A primeira delas é cingindo os vossos lombos com a verdade. Esta é a primeira parte da armadura, a verdade. Essa peça que cingia os lombos, conforme explica a lição, era uma peça que dava mobilidade ao soldado na hora do combate. E da mesma forma na vida da gente. Quando nos movemos para um lado, para outro, para cima, para baixo, qualquer movimento nosso, quando eu falo movimento é a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, em cada um dos movimentos tem que estar constando a verdade. A verdade ela tem que reinar em cada decisão nossa, em cada palavra, em cada pensamento. A verdade faz parte hoje das nossas vidas. Jesus vai dizer lá em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se temos Cristo em nossa vida, a verdade também está conosco. Vamos ler aqui um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 8, que diz assim: Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quando chegamos com a verdade, meus irmãos, nada pode ser maior do que a verdade. Vamos agora para a segunda parte da armadura de Deus, que é a couraça da justiça. Era uma malha que protegia os órgãos vitais do corpo humano. Da mesma forma é a justiça de Deus. Ela nos protege de uma condenação que pode nos levar à morte. É por isso que é importante a gente sempre lembrar desse versículo que está em Romanos 5, o primeiro versículo vai dizer assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça, irmãos, foi algo que Cristo fez lá na cruz ao nosso favor. Que possamos andar nela, na justiça, porque a justiça nos livra de toda a justificação em Cristo nos livra de toda condenação. Hoje usamos a justiça para mostrar aos inimigos da nossa vida, da nossa alma, aqueles que querem nos estragar, que em Cristo somos agora justificados. A guerra, a inimizade com Deus, a separação com Deus foi desfeita. Os nossos pecados foram apagados. Cristo nos comprou na cruz do Calvário. E isso se chama justiça. A pena, a condenação que era minha e sua, não faz mais parte da nossa vida. Foi comprada por Deus. Por isso, irmãos, que protege a nossa vida a couraça da justiça. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Essa é a terceira parte da armadura, o calçado que reveste os nossos pés. Os pés significa a parte do corpo, irmãos, que nos dá estabilidade. E era exatamente isso que aquele calçado, aquela bota, vamos dizer assim, que a lição fala que era feita de couro, tinha na sola dessa bota cravos. E esses cravos era para dar estabilidade ao soldado. Da mesma forma é o Evangelho. Nos dá estabilidade, nos dá segurança. Vamos ler aqui um texto que diz assim, bastante conhecido, Romanos 1, versículo 16, que diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
O Evangelho tem essa força da estabilidade do poder de Deus para salvar toda a humanidade. Que possamos calçar essas botas, esses sapatos, esse calçado, para que a gente possa estar estabilizados na pregação do Evangelho. E quando for solicitado de cada um de nós, estejamos prontos para testemunhar daquilo que esse Evangelho fez em cada um de nós. A quarta parte da armadura de Deus é o escudo da fé. Vamos ver o texto de Efésios 6,16, que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tudo aquilo que o inimigo lançar na sua vida, sobre você, o escudo da fé vai te proteger. As acusações, as injúrias, as difamações, as mentiras. A lição vai fazer aqui uma lista, né? As calúnias, as dúvidas, as rebeliões, todos esses dados inflamados do inimigo vão ser combatidos com o escudo da fé. Use, meu irmão, o escudo da fé, porque a fé é aquilo que nos deixa inabalável, traz sobre a nossa vida a certeza, a convicção. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Use o escudo da fé e abata todos esses dados inflamados do inimigo sobre a tua vida e nada vai te atingir. O capacete da salvação, essa é a quinta parte da armadura de Deus. E era um componente, meus amados irmãos, feito de um material muito resistente. Quando não era de ferro, era de bronze. Ele era pesado, porque tinha a função de proteger a cabeça. E a gente entende que na vida espiritual, a certeza da nossa salvação já está na nossa mente. Lembra que falamos de Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento hoje é conhecedor da salvação. Antes estávamos em trevas, estávamos cegos, nosso entendimento estava cego pelo Deus deste século, conforme falamos também no tópico passado, 2 Coríntios 4:4. Só que agora, meu irmão, com a convicção da nossa salvação, com a convicção da nossa vida com Cristo, da liberdade que temos, de tudo que recebemos com a salvação, nada pode nos atingir. Estamos protegidos com esse capacete que serve para resguardar as nossas convicções doutrinárias que aprendemos com o Evangelho, as nossas convicções de que somos nova criatura, nada vai nos atingir. Quero ler o verso 17, apenas a parte B, que vai dizer assim: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, irmãos, é a sexta parte da armadura. Ela também tem sua importância iguais às outras. E eu posso até dizer que ela tem uma função a mais, ela tem uma função dupla. Ela tanto vai te ajudar a defender, como ela também vai te ajudar a atacar. Vamos ver aqui um texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, texto bastante conhecido, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Oh, irmãos, como esse Deus é lindo, prepara tudo, preparou a sua palavra para ser um objeto de defesa e um objeto de ataque. Vai te ajudar a discernir, vai te deixar apto a conhecer, vai ser poderoso, porque vai penetrar em locais onde nenhum ser humano pode ir, nas juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. Oh, irmãos, como isso é
como essa parte da armadura é fundamental, que a gente possa usá-la de forma inteligente para as nossas defesas e também para os nossos ataques. Use a palavra de Deus, meu irmão, em tudo na sua vida. Ela vai te orientar, ela vai te ajudar nas batalhas espirituais que travamos. Essa espada que o comentarista faz, que detalha na lição, mostra que é uma espada curta, porque o combate estava bem próximo. Era naquele momento onde o soldado ficava bem próximo do outro. E a palavra de Deus vai nos ajudar exatamente aí, no combate próximo, quando algo estiver muito próximo, vamos estar usando a palavra para nos defender e também para atacar. Com uma certeza, que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vai trazer, junto com toda a armadura, a vitória em nossas vidas, para as nossas vidas, naquela batalha que aos olhos humanos não conseguimos vencer, mas com Cristo, usando a armadura, seremos mais do que vencedores, para a glória dele. Chegamos à conclusão da nossa lição, a conclusão, enfim, da revista toda desse segundo trimestre de 2020, e a conclusão da lição de hoje diz assim: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Encerramos, irmãos, a carta de Paulo aos Efésios nesse capítulo tão especial, que mostra que temos agora, para combater como igreja, uma armadura que é dada pelo próprio Deus. Use cada uma das peças, não deixe nenhuma de fora, use ela por completo e Deus terá vitória na tua vida. Deus sempre mostrará que serás campeão em cada uma das batalhas, que serás vencedor em cada uma das lutas. Que Deus possa nos ajudar a usar esta espada, essa armadura com inteligência. Possamos usar essa armadura com sabedoria em todos os momentos da nossa vida. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, a minha família, aos demais professores. Também queremos agradecer aos nossos alunos da classe dos senhores, da nossa igreja, a De Paz Zona Sul, que fica aqui em Natal, do bairro de Neópolis, e é dirigida pelo pastor Edson Neto. Muito obrigado a todos vocês que confiaram em nós, aos demais professores, pastor Edinaldo, ao diácono irmão Rodrigo. Muito obrigado a todos vocês. Cumprimos a missão desse trimestre. Agora vamos caminhar para o próximo. Eu fiquei surpreso, na verdade, porque a gente preparou essas aulas de forma bem simples, porém de coração, com muito carinho, e também tomou uma proporção que nós não imaginávamos. Muitas pessoas foram alcançadas por essas aulas e eu só tenho a agradecer a Deus. E para encerrar, meus amados, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem, de forma muito singela, ao pastor José Lúcio, que esta semana passou para o Senhor, foi recolhido ao quartel-general. Homem de Deus, com o qual eu aprendi muito, tive a oportunidade de trabalhar com ele por muitos anos, mais de 10 anos no Ministério da Família. Também foi o homem que celebrou o nosso casamento, meio da minha esposa Verônica, 23 anos atrás. E partiu para o Senhor, mas deixou um grande legado aqui na terra, deixou um grande legado para nós, um grande ganhador de almas, um grande conhecedor da palavra de Deus. Só tenho a me orgulhar de ter tido o privilégio de poder estar em alguns momentos, em alguns anos, trabalhando com este grande homem de Deus. Que as minhas orações hoje em prol da família, a irmã Dalva, sua esposa, que Deus traga não só para ela, mas como para os filhos e para os netos, a paz e o conforto que só Deus traz nesse momento. Mas também temos
a certeza que um dia nos encontraremos na glória para desfrutar de toda a herança que Jesus tem preparado para nós. Que Deus abençoe a todos vocês, uma semana abençoada e até domingo que vem com a nova lição do terceiro trimestre de 2020. A paz do Senhor, até domingo, se Deus assim permitir, e eu creio que Ele quer que façamos esta obra.